Boa noite. Que alegria estar mais uma vez com os irmãos, podendo estudar a palavra de Deus e também poder deixar o Espírito Santo aplicar em nossas vidas este ensinamento. Eu tenho dito isto com uma certa frequência, que eu amo a escola bíblica dominical. Ela me ensinou tudo que eu tenho aprendido a respeito de caminhar com Deus. Desde os início, desde a minha infância, eu fui aprendendo a depender de Deus, a confiar em Deus, e ter este relacionamento. E você também pode, porque Deus quer agir assim em sua vida. Então, priorize estudar a Bíblia, priorize participar da escola bíblica dominical, priorize ter a sua intimidade com Deus. Todas as vezes que você fizer isto, você só ganha. Hoje, nós vamos estudar a quarta lição da carta aos Efésios e nós estaremos estudando algo precioso. A parede caiu e um novo povo nasceu. Que grande bênção é este ensinamento que vem da palavra de Deus no mundo tão complicado que nós vivemos. Hoje saiu uma decisão da Corte Internacional na Inglaterra dando a vitória de que mulher é mulher. Todo o restante não é mulher, mas tem toda a proteção da lei. Isto é algo natural. E é isso que nós estamos estudando e eles tiveram que discutir tanto para dizer o óbvio. Então, que nós possamos estar trabalhando e entendendo tudo aquilo que Deus está propondo para nós. E se assim entendermos, vamos crescer no conhecimento, cresceremos na graça e no entendimento daquilo que Deus está nos ensinando. Então, boa noite aos professores, boa noite aos alunos, bom dia para você que está iniciando uma nova aula da EBD no domingo pela manhã, e olá para você que está participando dessa aula em qualquer momento durante a semana. Mas, importante, compartilhe. É uma forma de você levar o seu amigo, as pessoas que você se relaciona, a ter uma experiência com Deus. Vale a pena. Essa pessoa que tiver essa experiência com Deus, vai te agradecer eternamente, porque você foi instrumento nas mãos de Deus para que ele pudesse conhecer essa verdade. Então, faça isso e você vai ter este privilégio de estar sendo um atalaia, um arauto, um proclamador da palavra de Deus, porque você já tem se tornado o seu embaixador aqui na terra. Então, o represente, divulgue todo este ensinamento. E Deus vai dizer uma coisa muito importante: conformosos são os pés daqueles que anunciam as boas novas. Leve esta boa mensagem no mundo sem esperança. Vamos orar? Ó Pai, obrigado, porque o Senhor nos dá o privilégio de estudarmos mais uma vez a Tua palavra. Fala aos nossos corações, dá-nos entendimento e que possamos exaltar e glorificar o Teu santo nome com todo o desejo do nosso coração. Aumenta também a nossa disposição em estarmos obedientes diante de Ti. É isso que eu suplico, em nome de Jesus. Amém. Muito bem, eu já disse o título, então vamos ao nosso estudo. E nós estamos em Efésios, no capítulo 2, e nós vamos dos versículos de 11 até o final deste capítulo, que termina no 22. Então, vamos olhar o texto-chave. Isso está em Efésios 2:15. Pode ler, por favor.
anulando em seu corpo a lei dos mandamentos expressa em ordenanças. O objetivo dele era criar em si mesmo, dos dois, um novo homem, fazendo a paz. Muito bem. O que é que o texto está trazendo para nós? Vamos tentar entender. Ele está dizendo dos dois homens, o novo homem e o velho homem. E ele está dizendo agora que a lei trouxe o ensinamento, a lei trouxe as pessoas até Deus, mas ela foi como um tutor, como aio. Essa é a expressão que está no Novo Testamento, que é aquele orientador, aquele que pega você pela mão e nos conduz a entender os primeiros ensinamentos e a viver dentro da presença de Deus. Mas a lei, ela trazia para nós a seguinte situação: se eu quebrasse um mandamento, apenas um, eu quebrava toda a lei. Eu tinha começado do zero. Então é muito importante que você tenha isso em mente. Mas o que Cristo veio fazer? Ele se tornou o Cordeiro Pascual. E quando ele se tornou o Cordeiro Pascual, ele cumpre a lei. Eu quase que diz aboliu a lei. Não, ele não aboliu a lei. Ele cumpre a lei. E porque ele cumpre a lei, então ele se torna o sacrifício perfeito. E como sacrifício perfeito, ele se tornou a nossa possibilidade e a possibilidade de toda a humanidade de poder se reconciliar com Deus. E esta é a grande bênção. Então, o objetivo dele era criar em si mesmo, em Cristo, o caminho, o único caminho que levará o homem verdadeiramente a viver a paz. Não uma paz de ausência de conflitos, mas uma paz que vem de Deus. E é tão importante a gente entender que essa paz que vem de Deus, ela excede todo entendimento. É isso que a Bíblia diz para nós. Por que ela excede todo entendimento? Você pode estar numa situação tão complicada, mas se você está sendo guiado por Deus, ele chega ao ponto de dizer algo tremendamente exagerado. 1000 pode cair à tua direita, 10.000 à tua esquerda, mas você não vai ser atingido. Quando eu estou com você, você tem a minha bênção e você tem a minha proteção. Eu não sabia que nós teríamos gato participando na aula. E olha que eu sou alérgico, espero que não transmita essa alergia através da internet, Isso né? é saudade. Mas veja só o seguinte, a gente fala que acepção de pessoas, bullying e outras coisas mais, novas nomenclaturas estão surgindo para dizer essa segregação, essa separação de pessoas, havia também no passado. E como que nós éramos? Primeiro, para Deus. E depois, para as pessoas que nós relacionávamos. Você sabia de uma coisa? Quais foram as guerras mais trágicas que já aconteceram no planeta Terra? Segunda Guerra Mundial? Segunda Guerra Mundial? Não, foi mais trágica do que a Segunda Guerra Mundial. A primeira aqui. Mais trágica do que a Primeira Guerra Mundial. A Hiroshima? Mais guerra, mais terrível do que a bomba. É, bomba. A guerra religiosa.
É a maior guerra do mundo. Porque ela não é uma guerra de cristãos contra o mundo. Ela é uma guerra de todo mundo que crê diferente, matando todo mundo que não crê como ele crê. E aí não tem religião. Aí você vê o ódio religioso, que era algo para a religião, ele religar o homem com Deus. O homem que está religado com Deus era para viver em paz. E ele vive num eterno conflito. Ele vive pisoteando em cima das pessoas que são diferentes, que creem diferentes, achando que Deus autoriza toda essa destruição. E não é assim que funciona. E não é assim que Deus quer. Então, ele dá uma ordem. Eu vou te dar uma ordem. Ame a mim sobre todas as coisas. Se ame e ame o seu próximo como você se ama. Isso geraria paz, não conflito. Isto traz-nos o entendimento que Provérbios vai dizer: a palavra branda desvia o furor, mas a palavra dura suscita a ira. Então, nós que éramos antes? Quem éramos outrora? Veja o que ele vai dizer em Efésios, no capítulo 2, no verso 11. Pode ler, por favor. Não esqueçam que vocês, gentios, eram chamados de incircuncidados pelos judeus que se orgulhavam da circuncisão, embora ela fosse apenas um ritual exterior e humano. Só 11, pastor? Só 11. Veja aí que uma marca no seu corpo dividiu pessoas. Acerrou esta divisão. Você não tem parte conosco porque você não é circuncidado. Mas isso é uma marca humana. E nós estamos tratando do relacionamento com Deus. Como pode uma marca humana gerar uma parede de separação entre nós? E é isto que nós começamos a ver, que os gentios eram incircuncisos, porque não fazia parte da sua tradição. A tradição judaica, no 8º dia, o homem era circuncidado. E assim ele tinha o símbolo do pacto estabelecido no deserto. Fazia sentido a circuncisão lá no deserto? Fazia, para a preservação da vida. Não havia higiene. Não tinha água no deserto, é areia. Areia não limpa, não lava, não faz nada. Então, você tem que ter em mente que ele está trabalhando conosco sobre algo que Deus estabelece para o cuidado do seu povo, mas também algo que Deus estabelece para um povo separado para ele. Mas esta marca não fez com que este povo entendesse todo esse privilégio, mesmo carregando, mesmo vendo essa marca no seu corpo. Ele não trazia intimidade para o homem viver com Deus. Mas agora nós não estamos falando mais de um povo no deserto, nós estamos falando um povo já estabelecido na terra prometida, um povo que já construiu casas, um povo que já se estabeleceu por completo. E lá eles estão. Nós estamos falando deste povo que agora torna-se um obstáculo no plano de Deus. Os gentios eram objeto de desprezo.
eles nem se falavam, eles não se ajudavam, eles não faziam absolutamente nada que pudesse levar a ter qualquer tipo de relacionamento. Eu de vez em quando fico pensando e falando assim, por que que o Brasil não é a sede das Nações Unidas? Porque todo mundo que vem aqui é recebido. Mas em qualquer lugar que você for, no mundo inteiro, você nunca vai ser bem recebido. Você é estrangeiro e vai ser tratado como estrangeiro. E se você for nos Estados Unidos, você vai voltar com as suas mãos algemadas, seus pés algemados, expulso do país. Porque ele não te quer lá. Isto num aspecto de proteção do trabalho. Como se todos os norte-americanos quisessem trabalhar muito e ocupar todas a base da linha de trabalho que existe nos Estados Unidos. Mandando todo esse pessoal embora, eu quero saber quem é que vai fazer o serviço braçal lá dos Estados Unidos, né? Então, essas são as coisas que a gente tem que estar pensando e vendo isso. Mas ali havia apenas um ponto de questionamento. Você não foi circuncidado quando você nasceu. Não é assim, olha, se você quer ser um judeu, então você precisa ser circuncidado, tá bom? E aí você vem fazer parte da família de Deus. Não era assim. Não, você não é, não vai ser, não adianta ser. Nós não queremos nada com você. Veja o que está escrito em Romanos 2, verso 28 e 29. Por favor, alguém leia. Não é judeu quem é o apenas exteriormente, nem é circuncisão o que é meramente exterior e física. Não, judeu é quem o é interiormente, e circuncisão é operada no coração, pelo espírito, e não pela lei escrita. Para estes, o louvor não provém dos homens, mas de Deus. Veja o que deveria provocar no judeu a circuncisão. Não deveria ser uma mera marca exterior, mas deveria ser realmente um coração entregue ao Senhor. Um coração quebrantado e contrito, a palavra de Deus nos diz que Deus não despreza. E é isso que nós precisamos entender. Mas hoje, quando nós somos membros de uma igreja, nós achamos que também antiguidade é posto. Eu estou há tantos anos aqui na igreja, e o que te dá isto de privilégio? Se não maior responsabilidade. A palavra de Deus diz: a quem eu der, muito mais eu vou requerer. Então, o que é que Deus espera? Que você tenha um coração que foi operado pelo Espírito de Deus numa transformação de entrega total. No domingo passado à noite, pregando lá, eu trouxe, num dos tópicos da mensagem, o filme Forja. E se você não assistiu esse filme, eu gostaria que você assistisse. Você vai ver ali alguns exemplos, primeiro, da pessoa que decide ser discipulador. E ele faz isto porque ele se entrega nas mãos de Deus. Ele usa o seu tempo, sua energia, seu recurso para estabelecer padrões na vida das pessoas. E ele começa a discipular toda pessoa que vem e se aproxima dele. Mas Deus coloca uma situação muito difícil logo no início. Não vou estragar o filme seu, não. E a situação muito difícil é que
a primeira pessoa que ele vai discipular o feriu profundamente. E parece que essa cena vai replicar na vida dos outros também. Porque quando Deus nos chama, ele nos tira da nossa zona de conforto. E sair da zona de conforto, meus irmãos, é algo terrível. Eu fico imaginando. Sai da tua terra e da tua parentela. Espera aí. Da minha terra, eu já estou seguro. Da minha parentela, eu tenho toda a proteção e todo o convívio. E vai para a terra que eu vou te mostrar. Ok, fica localizado em que parte do mapa? Vai. Mas qual é a estrada que eu posso escolher para ser melhor? Eu não quero ir por estrada de terra, eu quero ir por estrada asfaltada. Não tem. Vai. Eu não quero passar por vales e montanhas, eu quero de caminho plano. Vai. Mas e tem sinal de GPS em todo o caminho? Vai. Simplesmente vai. Tá bom, vamos. Vamos, gente, vamos. Parou. Mas peraí, o senhor falou vai, agora fala parou? Nesta jornada, deita fora todos os seus deuses. E agora você vai só comigo. Você entende o que é ter um coração trabalhado pelo Espírito? É um coração que está pronto para obedecer a Deus na íntegra. E é isso que a lição vai trabalhar conosco. Gentios somos todos nós não somos descendentes de Abraão. Então, todo mundo que não é descendente do povo judeu não é de Abraão. Mas a bênção de Deus não se estende somente sobre o povo judeu. A bênção de Deus está quando Deus declara para Abraão, dizendo: em ti serão benditas todas as nações da terra. Então, nós somos abençoados também por Deus e experimentamos essa bênção nas nossas vidas. Mas antes de Cristo, o que acontecia? Nós, como gentios, estávamos alienados espiritualmente, fora da graça de Deus, sem perceber esta ação do Senhor. E então é isso que vai nos dizer no capítulo 2 de Efésios, verso 2. Pode ler, por favor. Dois ou 12? Obrigado. Capítulo 2, verso 12. Naquela época, vocês estavam sem Cristo, separados da comunidade de Israel, sendo estrangeiros quanto às alianças da promessa, sem esperança e sem Deus no mundo. Muito bem. Todos vocês têm Cristo. Mas vamos fazer um exercício? Como nós éramos sem Cristo. Abra o seu microfone e fale. Pastor, eu e o Lucas acabamos de chegar de uma viagem, né? E no domingo, quando a gente estava indo para esse destino, a gente tinha ido para esse hotel há 10 anos atrás, né? Logo no nosso início de namoro. E aí eu fiz uma pergunta para ele. Eu falei, amor, você lembra como era a nossa vida sem Cristo? Aí ele falou assim, ele deu a resposta dele, né?
E aí eu falei, nossa, a gente era tão imaturo. Não que a gente seja totalmente maduro, mas a gente tinha tantas coisas ruins, assim, a gente vendo algumas fotos, algumas coisas, né? E eu falei, eu não consigo imaginar como era a nossa vida sem Cristo, sem como a gente se sente bem agora, como a gente tem essa certeza, né, da salvação em Cristo, do amor e da bondade de Deus, assim, porque por mais que a gente pensava que a gente era feliz, a gente não era feliz, né? E Uhum, ele falou, realmente, a gente não era feliz, a gente só tinha uma capa, né? uhum, A gente tinha uma capa ali que cobria a gente, e a gente achava que aquilo era felicidade, mas estar com Cristo, estar andando, né, com Cristo, é a melhor coisa, né? A gente está uhum, vivendo a melhor parte. E foi uhum, exatamente essa pergunta que a gente estava se fazendo na estrada, assim, como que era a nossa vida sem Cristo? uhum. É isso. Não, eu agradeço a sua participação. Eu me achava dona do meu nariz, controladora da minha vida e de alguns à minha volta. E olha que eu sou uma pessoa que nasci num lar cristão. Mas isso não significa que você tem Jesus no seu coração. Precisa ser aquela experiência pessoal, uma experiência particular sua com Jesus. Então, isso tira essas ideias absurdas que a gente tem a respeito de viver a vida. Vou partilhar, eu acho que eu nunca falei isso. Pelo menos, se minha memória não está me falhando, e minha memória está falhando bastante. Domingo à noite eu fui pregar numa igreja que a Emilce disse, nós já tivemos aqui. Eu falei, nunca estive. Aí eu entro na igreja, um membro me cumprimenta, pastor, que bom que o senhor está aqui de novo. E eu disse, parece que eu já estive aqui. O outro, pastor, que maravilhoso o senhor estar aqui conosco hoje para celebrar o aniversário. Aham. Aí vem o outro, pastor, como foi bom quando o senhor foi o nosso pastor interino aqui na nossa igreja. Eu falei, eu fui pastor interino daqui? Foi. Eu falei, vixe, o negócio tá feio demais. Como eu não consigo lembrar nada disso, né? Mas ah, aos 4 anos de idade, eu era religioso e tinha uma fé muito grande em Deus, a ponto de questionar a sabedoria do meu pai e pedir direto para Deus. E nós tínhamos o culto doméstico em casa e outras oportunidades de a gente orar, a gente era escalado para orar e a gente orava. E todas as orações, não importasse se era no café da manhã, ao deitar, ao levantar, ao almoçar ou em qualquer lugar, eu chegava para Deus e falava: Deus, o Senhor é maior do que meu pai. Ele não quer me dar uma pipa, mas eu quero que o Senhor me dê uma pipa. E aí então Deus me deu uma pipa. Nós estávamos brincando no quintal e de repente aquele, como se fosse algo passando na vista, eu vejo uma pipa que foi cortada e ela caiu exatamente na minha mão. Eu só levantei e peguei a pipa. E aí nós corremos todos para a janela do sobrado, e aí todo mundo, papai, 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 papai. E aí eu levantei a pipa para ele e disse, nunca vi um justo desamparado, né? E isso acabou virando uma poesia. Mas por que eu estou contando essa história? Religioso eu era. Isso aos 4. Dos 4 até aos 10, eu fui criado dentro da igreja. E aí veio um pastor metido. E esse pastor metido trouxe um cara que pintava.
E ele pregava e o cara ia pintando a pregação. E esse pastor disse uma coisa terrível para mim. Ele disse: não é porque você é filho de crente que você está salvo. Eu disse: como? Eu estou há 10 anos na igreja, como eu não estou salvo ainda? E ele foi expondo passo a passo. Naquele momento, eu senti que eu não tinha Deus. Eu tinha religião, mas não tinha Deus na minha vida. Deus me abençoava, mas eu não tinha Deus como Senhor de minha vida. E então, naquele momento, eu entreguei a minha vida ao Senhor. Eu lembro que eu fui com lágrimas para frente. Meu pai veio, me abraçou. E a partir dali, eu comecei a entender. Mas aos 18 anos, Deus se tornou o meu Deus pessoal. A partir daquele momento, Deus realmente, eu fiz uma entrega por completo para Ele de toda a minha vida. E o que eu queria dizer para vocês, que a pior coisa que pode acontecer é você se descobrir sem Cristo. Se você não tem Cristo, me desculpe, você não tem nada. Você pode ter tudo, mas tudo isso é nada. Deus te abençoa? Abençoa. A palavra de Deus diz que ele abençoou um homem rico. E esse homem rico disse: o que eu vou fazer com tudo isso de bênção que eu recebi de Deus? Ele disse: eu vou derrubar os meus celeiros ou construir celeiros maiores. E vou dizer para a minha alma: come, bebe, regala-te. Deus aparece a ele e disse: louco, hoje eu vou pedir a tua vida e tudo que você tem, para quem vai ser. Quem está sem Deus está nesse dilema. E todos, sem exceção, estão nesta mesma situação. Em algum momento na sua vida você está sem Deus. Você só terá Deus a partir do momento que verdadeiramente você entregar a sua vida a Jesus e dizer: toma conta, que a minha vida te pertença por completo. E quando você fizer essa entrega, Deus recebe. E Ele te chama de filho. Então, esta é a situação, mas Ele está dizendo aqui para nós que nós estávamos sem Cristo. Nós estávamos separados da família de Deus. Nós estávamos sem esperança. Nada disso fazia parte para nós. Nós tínhamos o mundo, como a Bianca acabou de dizer, nós tínhamos tudo, mas tudo era nada. Ah, pastor, tudo era nada? Tudo era nada no sentido do que você tem agora. Hoje, dizer que eu sou dono é uma coisa muito difícil. A Emilce disse: eu era dona do meu nariz. Do meu nariz eu já sei que não sou dono faz muito tempo. Mas eu tenho aprendido que eu sou dispenseiro. O dono da dispensa é outro. Nada eu trouxe para esse mundo, nada eu vou levar desse mundo. Então, estar sem esperança é porque toda a minha certeza que estava na minha vida, ela faz. No Brasil se dizia que a poupança era intocável. Você poderia pôr o seu dinheiro lá, que jamais você iria ver o seu dinheiro sair da sua conta. De repente, os bancos fecham. Não importa quanto você ganhava,
você vai ter 50, se não me engano, cruzados novos. Não tenho certeza que era essa moeda. Ou era cruzado ou cruzado novo. Uma das duas. E aí você tinha 50. Mas 50? Mas eu tenho que pagar 2.000? Como que eu tenho 50? 50 não paga 2.000, mas é o que você tem. Passado 2 semanas, ele diz, já que está todo o Brasil endividado, né, porque eu só dei 50, então agora, se você tem dívida, você pode apresentar que você vai poder sacar do seu dinheiro para pagar. Alguns estavam endividados até a mulher, quase que entregaram a mulher também, porque aí não sobrou dinheiro nenhum no banco, foi tudo embora e o cara não ficou tão triste assim. Mas o que eu quero te dizer, viver sem esperança, sem Deus no mundo, é viver sem nada. E agora você tem que entender o seguinte: rejeitado pelos judeus, sem esperança, sem fazer parte da família de Deus, sem orientação, sem direção, sem guia, sem aquilo que vai realmente gerar a paz no meu interior, sem ter este entendimento de que eu olho e sei que Jesus é o autor e consumador da minha fé, eu olho e vejo que Ele está me conduzindo, que Ele está me guiando, Ele não me torna um super-herói, mas Ele está comigo mesmo que eu ande pelo vale da sombra da morte. Ele é quem me consola, Ele é quem me conforta, Ele é quem me coloca em pé, Ele é quem vai me dando toda a segurança para que eu possa caminhar. E é isso que nós vamos ver agora no segundo ponto. O que Jesus fez? No versículo 13 e 14, ele vai dizer algumas coisas. Então vamos ver lá. Efésios 2, 13 e 14. Mas agora em Cristo Jesus, vocês que antes estavam longe, foram aproximados mediante o sangue de Cristo, pois Ele é a nossa paz, o qual de ambos fez um e destruiu a barreira, o mundo da inimizade. Vocês que antes estavam sem Cristo, foram aproximados mediante o sacrifício de Jesus Cristo na cruz. Esta é a maior bênção da humanidade. Certa vez eu estava conversando com uma pessoa e a pessoa disse assim: pastor, já tem muita religião no mundo. Para que ter mais uma? E eu disse: faz sentido a sua pergunta, mas eu quero te dizer que nenhuma religião pode fazer o que só Cristo pode fazer. Se você tem uma religião, você também não tem nada. Epa, parou. O senhor é a favor dos desigrejados? Calma, estou longe disso. Nem vou chegar perto. O que eu quero dizer para você é que se você não tem Cristo na sua vida, você não tem nem a família de Deus. Tenho sim, eu vou na igreja tal. Quem disse que você faz parte dessa família? Eles me recebem, eles me abraçam. Não, quem faz a sua entrada na igreja é Cristo. Não adianta você ser arrolado numa comunidade. Você precisa ser participante deste corpo. E para ser participante é necessário ter Cristo. Ah, é? É. E Cristo nos aproximou dele através do sacrifício que ele fez na cruz. Antes de ter uma religião, tem um relacionamento com Cristo.
E é ele que diz para você e para mim: vinde a mim, você que está cansado, você que está oprimido, e eu te darei o alívio. Vinde a mim. E esta é a grande bênção do que Cristo fez a todos nós. Mas ele continua dizendo porque ele é a nossa paz. Ele é quem concilia todas as coisas. Ele é que faz convergir todas as situações que nós vivemos que são tão diferentes. E quando nós começamos a olhar para essas situações tão divergentes, nós começamos a perguntar: o que é que Cristo quer dizer? O que é que Cristo quer fazer com estas coisas que nós pensamos? Mas o importante é ter o pensamento dele. E aí as coisas vão se ajustando, vão se acertando, e a família de Deus caminha. Mas o que que ele teve que fazer? Ele teve que derribar a parede de separação que estava no meio. E essa parede de separação, desculpa, não é minha separação da Bianca, a minha separação do Miguel, a minha separação da Emilce. Não, não é essa separação de pessoas. Era a separação entre viver no reino da luz e viver no reino das trevas. Por isso que a Bíblia diz que o mundo jaz no maligno. Se você quer viver no mundo, nos seus prazeres e nos seus deleites, você não tem nada com Deus. Mas se você quer viver no mundo, usufruindo de toda a beleza que Deus te deu, que é para você olhar, apreciar e se alegrar. Se você quer ter essa experiência, Deus quer ter você na família dele. E quando você vai para lá, a barreira de separação entre o homem e Deus é derrubada. Jesus Cristo se torna o único caminho que pode levar você. E quando você passa por Cristo na sua vida, você se torna filho de Deus. Isto que ele fez para cada um de nós. Mas ele também vai dizer o seguinte, que ele aboliu a lei dos mandamentos. Isso está no versículo 15. Pode ler, por favor. Anulando, Efésios 2:15, pastor. Isso, por favor. Anulando em seu corpo a lei dos mandamentos expressa em ordenanças. O objetivo dele era criar em si mesmo dos dois um novo homem, fazendo a paz. Deus tira toda a situação de regramento. Deus tira toda a situação de regramento e coloca toda uma nova situação de relacionamento. Ué, o que é isso? Regra é, você vai fazer isso, 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 isso. O jovem mancebo de qualidade diz: Senhor, todas estas coisas eu tenho guardado desde a minha mocidade. Jesus olha para aquele mancebo de qualidade e diz: uau, que coisa abençoadora! Encontrei uma pessoa que está 99,9% no caminho que Deus quer. E aí ele diz: falta-te uma coisa. Uma coisa só? O resto está tudo bem? O resto está tudo bem, falta uma coisa. Vai, vende tudo que tens, dá aos pobres, e terá um tesouro no céu. Tendo vivido tão perto do reino,
ele escolheu continuar vivendo sem salvação. Eu acho que no meu encontro com Deus, ele vai dizer: Salovi, falta-te 2.625.330.000 e mais duas outras coisas mais que você precisa corrigir para estar me servindo. Não falta uma coisa. Conheço a minha natureza pecaminosa. Conheço os meus pecados e conheço aqueles que eu também não conheço, porque eu peço a Deus que me revele os que me são ocultos. Então, o que eu quero que você entenda é que ele está propondo não regras. Ele está propondo exatamente tratar de algo abençoador. Estava ministrando o estudo nesta tarde e estava dizendo: você precisa entender que dos seus pecados, você que trata com Deus. Como assim? Você não vai chegar para o nosso pastor e vai dizer: pastor Cristiano, pequei. E ele vai dizer: pois não, minha filha, que pecado você cometeu? E você vai descer todo o rosário para ele dos seus pecados. E ele vai dizer: faça isto, faça aquilo outro, que os seus pecados serão absolvidos. Não! Dos seus pecados, você se acerta com Deus. Não tem intermediário, não tem outra pessoa a não ser Jesus Cristo. Ele é o único mediador entre nós e o nosso Deus. A pessoa disse: só trato com Cristo? E não permita que o seu velho homem se torne feitor de escravos na sua vida. Sabe qual é o grande problema que nós vivemos tendo esse relacionamento com Deus? A gente pede perdão a Deus, Deus nos perdoa e depois a gente fica se martirizando pelo pecado que já foi perdoado. Este é o grande problema. Deus anulou no seu corpo esse mandamento e trouxe para você agora um novo relacionamento com Ele. Jesus sempre vai dizer para os seus discípulos: vinde a mim e eu vou fazer você pescador de homens. Veja como eu faço, faça como eu faço, e você vai ver a bênção de Deus na sua vida. Deus criou uma nova humanidade. Nós nos tornamos aqueles que têm o privilégio de andar com Deus. Que coisa fantástica. Que coisa maravilhosa. Sabe por quê? Há um dito popular que diz: diga com quem andas e eu direi quem és. E ele perguntar para mim: com quem que você anda, Salovi? Eu ando com Deus. Uau! Verdade? Eu ando com Deus. E sabe qual é a parte melhor? Deus anda comigo. Salovi, eu tenho uma pergunta ao acusador. E quando você está em pecado, continua andando com Deus, porque Deus, o Espírito Santo, está dizendo: olha, Salovi, essa não é a vontade de Deus na sua vida, não faça. Mas se eu fizer, Ele trabalha agora no meu coração. Como você está se sentindo? Mal, péssimo. Não precisa se sentir mal, péssimo. Se arrependa, confessa, e Deus vai te colocar de novo em pé. Eu me arrependo, confesso, e Deus retorna a alegria que eu tenho com Ele na minha salvação.
É assim que Deus está propondo esta nova humanidade para vivermos com Ele, porque é Deus quem nos reconcilia, é Deus que faz com que essa conciliação aconteça a todo instante na sua vida. Sabe quantos segundos você precisa continuar carregando o seu pecado depois de ter cometido? Nenhum segundo. Nenhum segundo. O Espírito Santo fala e você se coloca diante de Deus e recebe a bênção de Deus. Esta é a maravilha da palavra de Deus. Veja então agora o que Deus vai falar conosco no versículo 16. E reconciliar com Deus os dois em um corpo, por meio da cruz, pela qual ele destruiu a inimizade. Deus não tem mais você como inimigo dele. Deus te chama como amigo, era para você ser servo e ele te torna filho. Eu sou convidado a entrar com ousadia na presença do meu Deus. Você é convidado a entrar com ousadia na presença de Deus. Toda e qualquer inimizade foi banida, foi retirada. Agora você é filho. E quando a gente fala agora, faz muito sentido. Quando nós somos filhos por adoção, nós somos chamados filhos do Do coração. Isso, filho do coração. Mas no passado éramos chamados de filhos ilegítimos, sem direito à herança. Agora somos filhos do coração. E podemos falar como Cristo falou: Abba, Pai. Pai querido, como é maravilhoso estar na tua presença. Como é maravilhoso viver tudo isso que o Senhor tem proposto para mim. Como é maravilhoso ver que agora eu faço parte da nação que o Senhor tem aqui na terra. Os remidos com Cristo. Efésios 2,18 vai dizer: pois por meio dele, tantos nós como vocês temos acesso ao Pai por um só Espírito. Hoje estávamos lá finalizando a instalação do alarme e ele disse: olha, se esse alarme está instalado na rede. Eu falei: isso é bom ou é ruim? Não, ele está instalado na rede. Ok. Ele está instalado na energia. Ok. E se cortarem a rede da internet e cortarem a energia? Ele está instalado com uma bateria. Ele está instalado com 2 chips. Se um falhar, tem o outro. Mas o sistema acusa sobre qualquer falha que houver na rede ou num dos 2 chips. Eu falei: sabe, você está me dizendo que eu tenho muita garantia em ter esse sistema. Ele falou: mas o senhor tem. Gozado. Eu tenho mais garantia no meu Senhor. Ele me salvou e eu não preciso de estar na rede. Eu não preciso de ter um chip, muito menos 2 chips. Eu estou em perfeita comunhão com Ele e nunca estou fora de sinal. Nunca estou fora de sinal. Ah, como isso é bom! É que vocês, agora jovens como Bianca e a Cristiano,
Não pegaram aquele tempo que você ficava com o celular assim em cima, tentando ver onde que está o sinal para poder descobrir, e nada de aparecer esse sinal, e aí você estava, mas eu estou debaixo da torre, como que não pode ter sinal? E não tinha, porque a torre era de outra operadora e não tinha sinal para o seu aparelho, e aí era uma doideira. Certa vez fomos num acampamento no local que só eu tinha o celular que tinha daquela antena. E aí todo mundo vinha, pastor, posso usar seu celular? Eu falei, eu já descobri que eu não tenho celular, o celular é de vocês, vocês mais falam no meu celular do que eu mesmo. Eu espero que quando alguém me chamar, vocês esperam, desculpa, o celular está na minha mão, vou passar para o pastor, tá? Porque pelo menos vocês vão servir de secretários. Mas era assim. Hoje tem uma cobertura um pouco mais ampla. Mas mesmo assim, você chega em alguns lugares que não tem sinal mesmo. E aí você fala assim: que bênção que se eu subir no mais alto, se eu descer no mais profundo, se eu for na maior extremidade da direita ou da esquerda, ou do norte, ou do sul, do leste, do oeste, Deus ali está. Isso é bom demais. Sabe quando o sinal de Deus não pega? Quando eu não quero. Mas toda vez que eu não quero Deus comigo, eu vou sofrer muito. Pois não, Miguel? Pode falar. Abre aí. É uma história antiga, viu? Mas foi um fato. Não aconteceu comigo, não, mas aconteceu com um colega de trabalho. Esse cara era espanhol, ele é sobre liberdade religiosa, que a gente aqui no Brasil não valoriza isso, né? Porque a gente não viveu certas experiências. E o camarada era um espanhol chamado Santiago. E a família dele participou lá daqueles movimentos políticos, não sei o quê, não sei o quê, e ela ficou escanteada, assim. Aí, quando ele precisou sair da Espanha, ele falou que o governo lá da época colocou qualquer pessoa que precisasse sair para o exterior tinha que fazer a documentação na paróquia. O senhor entendeu? Na paróquia lá. Se o padre negasse, acabou. Aí ele falou que a família dele lutou do lado que perdeu. Mas isso aí, ele era criança, não participou. Bom, moral da história. Ele falou que ele só conseguiu sair da Espanha porque tinha um padre conhecido da família dele. O senhor entendeu? Então, o que acontece? Eu não sei por que me veio esse pensamento na cabeça, porque a pregação não é sobre isso, mas isso aí é uma questão de liberdade religiosa. Porque nós temos aqui no Brasil, eu tenho 82 anos, e aqui no Brasil, lá no interior de São Paulo, a gente ia na congregação que quisesse, estava tudo de porta aberta, Assembleia, Presbiteriana, Batista, e não mudou até hoje. Mas a gente não valoriza essa liberdade que a gente tem. É uma verdade, né? E aí, o que acontece? Determinadas correntes políticas, ele quer ver tudo, mas menos a igreja ter mais influência do que o partido. Mas Então, mal sabe ele que Deus tem mais influência do que tudo que pensa aqui no céu e na terra, né? Deus está sobre todas as coisas, né? Mas acontece que quando o ser humano quer enfiar o pé por dentro das mãos, Deus deixa, né? Só por um tempo. Só por um tempo. E logo depois Deus puxa para que ele entenda que Deus é que está no controle. Mas eu queria voltar ao texto, que vai dizer no versículo 19: portanto, vocês já não são mais estrangeiros, nem forasteiros, mas cidadãos dos santos. Hoje eu vi uma pessoa sendo enquadrado pela polícia e estava conversando com a Emília no celular. Lá o celular é livre de mãos, tá, meus irmãos? Então
eu posso usar o celular, né? Então, o carro é que dá todo o sinal e você continua fazendo tudo que você tem que fazer no carro. Mas aí, ele estava enquadrando. E, por acaso, eu fui vendo desde o início. E ele deu sinal, o motorista parou, ele disse sai, o motorista saiu, e imediatamente ele juntou o cara, jogou contra o carro e pôs a mão em cima, e o cara simplesmente pôs a mão em cima e ficou aguardando o que viria. Logo depois ele chuta a perna, abrindo a perna do coiso para fazer uma revista. Não deu para mim ver a situação final, mas provavelmente tinha sido um cidadão de bem que foi tratado como se fosse um marginal. Infelizmente, na ótica de alguns policiais, todos são marginais. E esse é um dos grandes problemas. Na minha vida com Deus, como o irmão Miguel acaba de dizer, eu tenho toda a liberdade, porque eu sou cidadão. Eu não preciso do green card. Eu nasci no Brasil. Eu sou um cidadão brasileiro. Ninguém pode dizer que eu perdi a cidadania. Eu posso sofrer todas as sanções da lei brasileira, mas dizer que eu não sou mais cidadão brasileiro, isso não existe. Porque se eu não for cidadão brasileiro, eu não sou nada. Eu não tenho nenhuma ligação, nenhum vínculo com nenhum outro país. Eu não posso ser extraditado porque eu sou natural. E aí ele vai dizer, agora você se tornou, escute bem isso, membro da família de Deus. Sabe quem vai sentar à mesa com Deus? Eu, você, todos nós que somos filhos de Deus. A mulher que nos auxilia aqui, ela senta à mesa para comer conosco. E meu pai, nesta última quinta-feira, não estava em casa. Sabe como ela tratou meu pai? O vozinho, onde está? Ela só pôde dizer o vozinho onde está porque ela se sente tratada como parte da minha família. Então, meu pai arrumou mais um neto, o vozinho. Porque é a maneira como a gente trata com ela. E a parte boa é que Deus me trata melhor. Muito melhor. Mas muito, 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 muito melhor. Por isso que vale a pena ter este relacionamento com Deus. E aí ele diz, agora no versículo 20, 21 e 22, que vamos estar chegando no final. Pode ler para mim, por favor. Efésios 2, 20, 21 e 22. Edificados sobre o fundamento dos apóstolos e dos profetas, tendo Jesus Cristo como pedra angular, no qual todo o edifício é ajustado e cresce para tornar-se um santuário santo no Senhor. Nele, vocês também estão sendo juntamente edificados, para se tornarem morada de Deus por seu Espírito. Desculpa se sair ferpa para algumas coisas, tá? Mas tenho que dizer. Edificado sobre um fundamento dos apóstolos e dos profetas, tendo Jesus como único princípio. Eu, filho de Deus, não vou atrás de ninguém para que ele tire minha sorte, para que ele me diga o que eu preciso fazer e como fazer. Eu tenho o meu próprio pai
que Ele me diz como viver, como fazer, como caminhar, como pensar. É Ele que dá o norte na minha vida. E é Ele que também vai ajustar a minha maneira de ser para que eu possa crescer, para me tornar uma morada de Deus. Aí eu falo, mas espera aí, Deus não mora na igreja? Não. É Deus conosco, Emmanuel. É Deus em mim, Deus em ti, e os filhos de Deus congregando juntos tornam a família de Deus. E esta é a grande bênção. Por isto, esta família tem uma maneira de crescer. E isto está em Atos 2:42. E perseveravam na doutrina dos apóstolos, na comunhão, no partir do pão e nas orações. Para que possamos crescer como família de Deus, como igreja, é necessário ter firmeza numa doutrina. Por isso, o cristão não deve caminhar por esses dois binômios. Eu acho que é binômios. Depois vocês me ajudam se não for isto. Eu não posso caminhar pelo achismo ou pelo que eu penso. É isso, pastor? Binômio? Não sei. Tá. Vamos usar. Eu não posso caminhar por esses dois caminhos, do achismo e do pensar. Eu preciso caminhar baseado na minha... Hã? O bi vem de dois. O bi vem de dois. Então, dois caminhos é binômio. Binômio? Obrigado. Então, é muito importante a gente ter isto na nossa mente, que Deus está trabalhando e está dizendo, pare de eu penso. Pare de dizer eu acho. Cheque na Bíblia se a Bíblia está te dando base para você seguir nesse caminho que você está indo. Uma pessoa chegou e me disse assim, pastor, me desculpe, mas não dá para eu consultar Deus sobre cada decisão que eu vou tomar. Eu falei, legal, não consulta, mas arca com as consequências. Aí ele virou para mim, pastor, deu errado a maioria das coisas que eu fiz. Por quê? Porque eu não consultei Deus. Continua quebrando a cara. Deus diz, eu posso te guiar, eu posso te dar sabedoria, eu posso mostrar o propósito meu para que você siga, mas você tem que tomar essa decisão de seguir. Você tem que tomar a decisão de caminhar comigo. Em 1 Coríntios 3,16 diz, não sabeis vós que sois templo de Deus e que o Espírito de Deus habita em vós? Deus mora comigo. E esta é a maravilhosa promessa que eu vivo, glorificando a Deus a cada instante e usufruindo da bênção deste relacionamento. Queridos irmãos, a parede já foi derrubada. Você tem livre acesso. Viva com intimidade com Deus. Viva aprovado por Deus. Muitas pessoas querem viver aprovados pela sociedade. Eu quero viver aprovado exclusivamente por Deus. Espero que você verdadeiramente possa viver nessa presença do Senhor e que o nome do Senhor possa ser glorificado. Lembre-se disso. Compartilhe na rede. Dê o seu like. Isto vai fazer com que a palavra de Deus possa ser colocada para todas as pessoas. Nesse domingo, às 7 da madrugada, nós começamos o nosso culto.
vamos ter um momento de louvor, depois vamos ter um delicioso café, depois vamos ter a cantata da Páscoa, depois vamos ter a escola bíblica dominical, o culto e a escola bíblica dominical. Será um dia de bênção de Deus. E você está convidado para estar conosco. Tá bom? Pois não, pastor? É isso, queridos. Pastor Silvio, mais uma vez, obrigado pela aula. Deus abençoe a todos. Esperamos você. Bom, na verdade, a hora que você estiver vendo isso, o culto já terminou. Mas esperamos você nos próximos cultos, nas próximas programações. Fique atento às nossas redes sociais. Você vai ser informado com antecedência. Deus te abençoe e uma boa semana. Obrigado, pastor Salovi. Boa noite a todos. Muito grata. Maravilhoso. Obrigado, pastor. Obrigada, pastor. Boa noite. Boa noite, queridos. Deus abençoe. Amém. Tchau.